Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio do Vamos Curar. O objetivo desse programa é ajudar os terapeutas a romperem medos, crenças e despertarem o seu valor como profissional. Eu sou Érica Bertolini, terapeuta e especialista em finanças. E no episódio de hoje nós vamos falar exatamente sobre o seu valor. Como descobrir o seu valor e reconhecer, assumir ele, vai te ajudar a cobrar pelo atendimento sem medo, sem vergonha de falar de dinheiro. Então, um ponto importante, de quanto em quanto tempo você deve trabalhar o seu valor? Tem um Reels que tá rolando há um tempo aí que é bem engraçado. As pessoas falam a todo tempo, o tempo inteiro, sempre, todo dia. É isso. Trabalhar o seu valor é uma coisa que você tem que fazer diariamente, constantemente. Porque isso é um empoderamento que você vai criando e que vem de dentro, né? A princípio pode ser uma questão digamos assim, que você meio que se impõe, né? Se obriga, vai trabalhando a mente para que ela reconheça o seu valor e com o tempo isso vai entrando no automático. Então é uma coisa que você precisa trabalhar constantemente. Parece que não, mas a gente sempre tem aquela vozinha que vai trabalhando a nossa mente para dizer: não, você não é tão bom nisso. Não, olha aí, tem fulano que atende com a mesma técnica e faz diferente, melhor que você. Não, mas você tem certeza no que você está falando? Ah, mas olha, eu acho que você não estudou aquela técnica tão bem como deveria. Você devia trabalhar aquele atendimento assim, olha que absurdo. Essa questão nesse cliente que você não viu, essa vozinha, ela trabalha incansavelmente a nossa mente. Então, nós também temos que ser incansáveis para combatê-la. E a gente faz isso com o treino. Não tem uma pílula mágica, não tem um mantra, não tem alguma coisa que vira a chave e faz com que você reconheça, assuma e está resolvida a questão do valor na sua vida. Infelizmente não tem. Por quê? Porque essa vozinha, ela não vai parar de trabalhar na sua mente. Ela não vai desistir de tentar te fazer acreditar que o seu serviço não vale tanto assim, que a técnica que você atende não é tão boa, que existem outras pessoas que trabalham com outras técnicas e elas têm uns resultados melhores que os seus. Essa vozinha sempre está ali na nossa mente, trabalhando para que nos sintamos e mais do que sentir que não temos valor, que acreditemos nisso, né? O que é o mais grave no meu ponto de vista. A questão não é a voz na sua cabeça falando que você não tem valor. A questão é você acreditar nela. Isso coloca em risco o seu trabalho, o seu crescimento, a sua evolução. Você acreditar nessa vozinha vai fazer com que você tenha cada vez mais receio de falar de preço. Tenha cada vez mais vergonha de responder quando a pessoa pergunta qual é o valor do seu atendimento, quanto você cobra pelo atendimento. E é uma coisa que não deveria acontecer, né? A gente não devia ter vergonha de falar de preço. Mas isso vem de uma crença, né? Falar de dinheiro é uma crença que vem há muito tempo. É uma coisa que é chata, é desconfortável para a maioria das pessoas e não deveria ser, né? Falar de dinheiro devia ser uma coisa fluida, natural, faz parte do processo, inclusive da troca energética. Você está doando o seu tempo, o seu conhecimento e a sua atenção, o seu trabalho para aquela pessoa. Em troca de tudo isso que você está dando, ela te paga.
ela te remunera. Existe uma troca energética também ali, não é só uma questão financeira. E quando você fica com vergonha de falar de preço, ou então fica com a sensação que você está cobrando caro demais pelo seu atendimento, que ele não vale tanto assim, você fica, é como se você reconhecesse para aquela voz que ela tem razão, que você não é tão boa no que você faz. Mesmo que você ouvindo falar isso, pare para pensar e falar, não, meu trabalho é bom, eu atendo bem, a técnica que eu atendo é excelente, os resultados são incríveis e eu mereço sim, né? O valor que eu cobro é justo. Observe se essa sua fala ou esse seu pensamento não está sendo da boca para fora. Observe isso com você. Mas, assim, de maneira sincera, né? Não adianta você querer se enganar, sinceramente. Essa é o sentimento que você tem quando você se vê ouvindo ou pensando sobre o preço do seu atendimento? Muitas vezes não é. Tem no fundo uma crença muito grande que todos nós terapeutas temos, e isso vale para mim também, inclusive. Eu vivenciei e eu passei por isso algumas vezes, quando o assunto é terapia, né? Cobrar pelo meu atendimento. Então, é uma crença de não merecimento, que está lá no fundo disfarçada de alguma outra coisa, mas ela está ali. Então, você reconhecer que existe essa crença em você é o primeiro grande passo para você conseguir trabalhar melhor a questão de reconhecer o seu valor. Então, eu falo isso muito para os meus clientes. A gente só consegue tratar uma ferida a partir do momento que a gente descobre que ela existe. Então, vamos lá, você cortou a perna, só que você estava de calça, caminhando, não notou, então você continua caminhando, o corpo está aquecido, você não sentiu ali o corte na sua perna. Enquanto você não sente, enquanto não dói, não incomoda, enfim, e você não enxerga, você não trata aquele corte, certo? Mas aí você chega em casa, toma um banho, né? E aí você olha a perna e fala, nossa, tem uma ferida aqui, eu não tinha nem percebido. E aí o que você vai fazer? Você vai tratar essa ferida, né? Você vai passar um antisséptico, você vai pôr um curativo, você eventualmente pode até analisar a possibilidade de consultar um médico ou não. E aí você começa a tratar, a cuidar ali com uma certa frequência daquela ferida para que ela cicatrize e sare. É a mesma coisa com as nossas crenças. O processo de identificar, reconhecer e aceitar é o primeiro passo do tratamento. A partir do momento que você identificou a ferida, não, eu realmente tenho a crença do não merecimento, ela é presente na minha vida. Eu não sei muito bem como tratá-la, mas eu vou começar. Reconheceu, aceitou, pronto, ela existe, tá ali, eu preciso tratar. Então aí você começa a buscar provavelmente dentro das técnicas que você atua, que você atende, pode ter alguma ferramenta que te ajude no processo de tratamento dessa ferida. E aí você começa a trabalhar técnicas que você já conhece, utiliza as ferramentas que você já tem ali a seu alcance, para poder tratar a ferida do não merecimento. E aí é um processo frequente, como a ferida da perna. Você vai tratando, você vai reconhecendo, você vai identificando, vai descobrir se existe ou não a necessidade de você procurar uma outra pessoa para te ajudar nesse tratamento dessa ferida, porque também é válido. E assim vai, reconhecendo, tratando, cuidando e mudando.
E aí você vai trabalhando em você o reconhecimento do benefício que você já levou com a sua técnica para inúmeras outras pessoas. Qual é o feedback que as pessoas que passam por atendimento com você te dão? Ele é positivo? Você conseguiu levar para elas uma transformação verdadeira com a sua técnica? Elas tiveram melhoras significativas de diminuição de ansiedade, de dor física, de libertação de crenças? Elas te dão esse feedback? Como você se sente? E aí você começa a reforçar em você o sentimento que você tem quando alguém te dá um feedback positivo sobre o seu atendimento. Como isso é maravilhoso, como aquilo te faz bem. E é esse sentimento que você vai usar como apoio para reforçar a crença de que o seu trabalho tem valor, de que o seu atendimento tem valor. E aí você vai fazendo isso quando? Diariamente, constantemente, a todo momento. Como diz lá a musiquinha do Rios, a fala do Rios. Então, isso precisa ser feito constantemente, sempre, com muita frequência. Você identificou a ferida, pôs o curativo. Você não vai deixar o curativo ali até a ferida sarar, certo? Você vai trocar o curativo, olhar a ferida, passar mais antisséptico, colocar um curativo novo até que sare. É o mesmo processo. Não fisicamente, mas analogicamente é a mesma situação. Você vai olhar aquela ferida, encarar ela de frente vai te ajudar muito no processo de cura. Saber que ele existe te ajuda muito no processo. É o primeiro grande passo da cura, é saber que você tem uma ferida ali, que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada. Entrar no processo de negação, de não conhecimento, de não, essa crença não atua em mim, muitas vezes não ajuda, só atrasa e dificulta o processo. E eu falo isso realmente por experiência própria. Mesmo trabalhando com finanças, conhecendo os números e tudo mais, toda vez que eu falo disso com vocês, eu dou um grande passo para minha cura com relação ao valor. Para minha cura em falar de preço, em ajustar o preço que eu cobro dos atendimentos e do serviço que eu ofereço para o outro. Então, assim, toda vez que... Começa a observar também que é uma situação que acontece bastante comigo e pode ser que aconteça com você e muitas vezes você nem percebe. Toda vez que você fala de algum assunto para o outro, muito provavelmente é um assunto que precisa ser trabalhado em você. Você já parou para pensar nisso? Já observou quantas vezes você atende um cliente e o que você está falando para ele é uma coisa que você precisa ouvir? E como isso é maravilhoso, né? A gente poder estar atento para a nossa fala para o outro e enquanto ela é importante para nós, no momento de vida que estamos passando. É maravilhoso. Veja isso como um benefício, como um apoio maior que o terapeuta tem para curar as suas feridas. Tem um professor meu de iridologia que ele fala uma frase que eu acho incrível, que é: não se consulte por quem não se consulta. Então, se o terapeuta não se trata, é muito mais difícil ele tratar o outro. E no financeiro é a mesma coisa. Se ele não reconhece o seu valor, não usa as técnicas e as ferramentas que ele sabe para curar suas próprias feridas, incluindo as financeiras, fica muito mais difícil dele reconhecer o seu valor e entregar o valor de forma integral para o seu cliente, para a pessoa que busca ali o seu atendimento. Então, onde é que as pessoas mais erram nesse processo? É a negação. É achar que elas não têm essa crença presente na vida delas. Uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre a crença do não merecimento tem uns 7 anos atrás. Foi em 2013, 2014, mais ou menos. E eu estava fazendo um processo de coaching, porque eu estava no período da minha vida que eu tinha resolvido deixar de ser CLT para trabalhar por conta.
E aí eu fui procurar, né, um coaching para me ajudar nesse processo, uma pessoa incrível, eu tenho contato até hoje, o Vitor. E aí ele me falou, Érica, tem que trabalhar a crença do não merecimento. Quando ele me falou isso, eu falei assim, Vitor, essa crença eu não tenho, ela não está presente na minha vida, porque eu mereço todas as coisas maravilhosas que a vida e o universo podem me oferecer. Então, eu não tenho essa crença de não merecimento. E eu só consegui enxergar que eu estava negando a presença dessa crença na minha vida. Vou contar para vocês quando foi. Tem 2 anos. Então, assim, não é um processo fácil, mas é um processo que não é impossível. Ele requer muita observação, ele requer que a gente esteja com a mente, com o coração aberto, para identificar também tudo que está em nós que nós não gostamos, que não faz sentido e parar de negar a presença desses sentimentos e dessas limitações que a gente tem, e naturalmente isso não te faz pior do que ninguém, mas reconhecer isso te ajuda a curar. Enquanto você não nega, você não sabe que existe. É a mesma coisa do exemplo aí do machucado na perna. Se você chega em casa, não troca de roupa, não se observa, e passa alguns dias e você está com a mesma calça, exagerando no exemplo, você não vai ver a ferida na perna e não vai conseguir curar, não vai conseguir tratar. E aí, isso pode evoluir, essa ferida pode inflamar, infeccionar, aí uma opção que você tinha de ir ou não no médico passa a deixar de ser uma opção, porque você acaba piorando o quadro e aí buscar ajuda médica passa a ser um processo obrigatório. Enquanto você nega essa crença, enquanto você nega essa limitação que você tem, ela vai se fortalecendo. E aí ela traz consequências para você na sua vida prática e diária que vão te impedindo de conseguir o resultado que você quer nas áreas da vida que você acha que podem ser melhoradas. Porque aquela crença está lá e você está negando que ela existe. Então, por mais doloroso que a princípio pareça, você se libertar de crenças de não merecimento, de crenças de escassez, quanto mais você negar que elas existem, mais fortes elas vão ficar e mais difícil vai ser você se libertar dela. Então, quanto antes você reconhecer que elas existem, e por mais doloroso que inicialmente isso pode parecer, mais mais força elas perdem e mais fácil vai ficar para você se libertar delas ou pelo menos amenizar os impactos que elas têm na sua vida. Então, o primeiro passo por onde você deve começar esse processo é reconheça que você tem aquela crença, reconheça que você tem aquela limitação, reconheça que aquilo é presente na sua vida. É o primeiro passo. Você só consegue curar uma ferida a partir do momento que você sabe que ela existe, que você reconhece que ela existe. No começo é difícil, é doloroso, né? Eu tô falando aqui para terapeutas, a maioria de vocês sabe que não é um processo fácil. Provavelmente vocês, nesse aprendizado das técnicas, já passaram por infinitos aí, por inúmeros processos de limpeza, né? De crenças, de limitações, de curas mesmo, de traumas e tudo mais. Mas eu tô chegando cada vez mais à conclusão, o que a princípio para mim era uma dúvida, agora começa a ser uma certeza, é que esse processo de limpeza e de cura é infinito. É como uma cebola, a gente tira uma casca, aparece uma camada, a gente tira uma camada, aparece outra. Então a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode ir mais fundo nesse processo de cura. Isso traz vai trazer benefícios incríveis. E
o assunto, e quando a crença diz respeito ao valor, ao fato de você não reconhecer o seu valor, quais são os benefícios de você reconhecer essa crença? Não, Érica, realmente eu tenho muita dificuldade em reconhecer o valor do meu trabalho. Realmente eu tenho muita dificuldade de falar de preço para o meu cliente. Eu sempre acho que estou cobrando mais do que eu deveria. Quanto antes você identificar e aceitar, né? Reconhecer que essas crenças existem, mais fácil de você curar. E quanto antes você curar, mais fácil vai ser você falar sobre isso. Mais fácil vai ser você fazer o cálculo correto do seu atendimento. E aí, chegando ao cálculo correto do atendimento, o que acontece? Você já reconhece o seu valor, tá com a conta certa na mão. Quando alguém perguntar para você, Érica, qual é o preço do seu atendimento? Você não vai ter problema nenhum de falar 170, 200, 250 reais. Não vai ter, porque você sabe ali o poder de transformação que a sua técnica vai levar para a vida daquela pessoa, o quanto ela vai melhorar a infinidade de dificuldades que você vai amenizar. O impacto de mal-estar físico, mental e emocional que você vai reduzir com a sua técnica, com o seu atendimento. E você leva para ela, fica muito claro e muito forte isso para você, o que você está entregando para aquela pessoa não é a técnica que você trabalha. O que você está entregando para aquela pessoa são resultados de transformação, são coisas que o dinheiro não compra. E quando o dinheiro não compra e você mostra isso com propriedade para o seu cliente, quando você mostra com certeza, e aí não é só uma linguagem verbal, é uma segurança, é uma linguagem não verbal, é uma postura, é o tom da sua voz, é a explicação que você dá sobre a técnica. Tudo isso é percebido pelo seu cliente de uma maneira mas por uma parte do cérebro que não processa muito a linguagem, a voz. E aí, com essa percepção do seu cliente, ele não vai discutir preço com você, porque ele está inconscientemente reconhecendo na sua explicação, na sua linguagem não verbal, todo o valor que você vai entregar com o seu atendimento para ele. E ele reconhecendo esse valor, ele não vai discutir preço, não vai. Ele pode até negociar com você questões de facilidade de pagamento, mas dificilmente ele pede um desconto. Dificilmente ele vai falar, nossa, mas tá caro isso, hein? Tem fulano ali que atende mais barato. E se ele falar isso para você, tenha a segurança que está tudo bem. Que ele é um cliente que ele está muito mais preocupado com o preço do que com o valor. E sempre vai ter um outro terapeuta que também está preocupado em ter uma agenda cheia, em trabalhar mais, mas não está tão preocupado em entregar valor. Ele está preocupado em ganhar dinheiro. E para o terapeuta que reconhece o seu valor, o dinheiro vem por consequência, porque ele reconhece, ele acredita e ele sabe no valor que ele entrega para o seu cliente. O boca a boca funciona mais fácil, com mais fluidez. Mesmo que ele não tenha a agenda cheia, ele cobra um preço justo. Ele não precisa se matar de trabalhar para poder ganhar dinheiro de verdade. E ele sabe que como ele entrega valor e o preço dele é justo para ele e para o cliente, ele pode abrir um período da agenda na semana para levar a sua técnica de maneira gratuita e voluntária para as pessoas que precisam. E aí isso vai gerando uma fluidez de dar e receber entre ele e o universo, porque ele reconhece o seu valor, ele trabalha com mais leveza,
ele não tem problemas ou medo de falar de preço. E isso é libertador. Vocês não têm ideia. Trabalhem a questão de reconhecer o seu valor como terapeuta, de identificar em você. Por mais que a princípio assistindo esse vídeo, pareça que não seja óbvio, né? Não está óbvio, não está claro para você que crença você precisa trabalhar e que vai te ajudar a lidar melhor com o preço. Mas a partir do momento que você se abre para essa descoberta, fica mais fácil. O que não pode é se fechar num casulo, como eu fiz há 7 anos atrás. Quando eu falei, não, eu não tenho essa crença de não merecimento. Eu falei isso com tanta certeza que há 2 anos atrás, quando eu lembrei do fato, eu falei, meu Deus, eu podia ter evitado tanta coisa se eu tivesse lá no processo do Vitor identificado que eu tenho a crença do não merecimento. Mas eu preferi naquela época acreditar na vozinha, né, na vozinha que falava aqui na minha cabeça que eu não tinha. E tá tudo bem, eu não estava, por algum momento, preparada há 7 anos atrás para me libertar dessa crença de não merecimento. Existe a hora certa. O meu intuito aqui, o meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a não precisar de 7 anos, de 7 no meu caso, 5 anos, sendo dominado pela crença do não merecimento sem saber que ela existe. Quero encurtar o seu caminho, né? O meu objetivo é usar toda a minha experiência, todas as situações que eu passei, para que o seu caminho seja mais suave, para que você, se já passou mais de 5 anos refém dessa crença sem saber que ela existe, para que você agora consiga identificá-la e trabalhar. E se você eventualmente acha que, não, já trabalhei, Érica, não tenho mais essa crença de não merecimento, já estou bem resolvida com relação a essa, com relação à crença de escassez. Então, se você chegou nessa conclusão, observa o seu corpo quando alguém te pergunta de preço. Quando alguém pergunta para você qual é o preço do seu atendimento. Você se sente tranquila para responder, não dá aquele incômodo que você acaba disfarçando, você responde, mas tem no fundo aquela sensação não muito agradável ali presente, ou não, tá? Tudo certo, tô resolvida mesmo com isso. Se tiver aquela sensação, aquele incômodo, né, na hora que você responde o preço do seu atendimento, ainda tem aí uma pontinha de crença de escassez e de não merecimento para ser trabalhada. E o meu objetivo aqui é facilitar você, te ajudar a encontrar qual é essa crença, que pode até não ser a crença do não merecimento, da escassez, pode ser uma outra crença que esteja bloqueando você de reconhecer o seu valor. Mas quem tem a resposta de qual é essa crença é você. É só um trabalho constante de autoconhecimento que vai te ajudar a descobrir qual é essa crença que você carrega e que está dificultando, está atrapalhando para que você reconheça verdadeiramente o seu valor, o valor do seu atendimento. E aí, pare de brigar por preço a partir do momento que você reconhece que o seu trabalho tem valor. Porque tem uma outra frase que eu gosto muito, que foi Fred Adler que disse, que é: quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. E quando você reconhecer e assumir o seu valor como terapeuta, você vai começar a atrair clientes que também buscam atendimento de valor e não estão tão preocupados assim com o preço. E é esse o meu objetivo. Esses são os efeitos colaterais que você vai enfrentar a partir do momento que você descobrir, reconhecer e assumir o seu valor. Você vai perder o medo de falar de preço.
Você não vai se chatear quando alguém falar para você, não, mas o preço do seu atendimento está muito caro. Isso não vai mais te impactar negativamente, tá tudo bem. Essa pessoa está atrás de preço e ela vai encontrar terapeutas que ainda não reconheceram o seu valor e estão cobrando baratinho. E você vai ser beneficiado pelo universo, que vai começar a trazer para você pessoas que também estão preocupadas em encontrar profissionais que entreguem valor, independente do preço. É incrível poder fazer isso, é libertador mesmo. Então, reconheçam e assumam o seu valor o quanto antes. Identifique, aceite, mas não fique mais refém dessas crenças que estão te impedindo de evoluir e crescer como terapeuta. Falar de preço tem que ser uma coisa natural do processo, do atendimento, da troca energética, e não tem que gerar desconforto para ninguém, nem para você e nem para o seu cliente. Se esse vídeo fez sentido para você, se pelo menos uma parte do que eu te falei aqui vai te ajudar a virar uma chavinha, a buscar informações e respostas dentro de você, eu fico muito feliz. Já valeu o tempo que eu estou aqui gravando, que eu estou aqui disponibilizando esse conteúdo. Se você conhece outros terapeutas que precisam ouvir um pouco dessa mensagem, compartilhe. Encaminhe esse vídeo e me ajude a levar essa mensagem para outros terapeutas que estão precisando aprender a reconhecer o seu valor. Não deixa de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Vai ser maravilhoso para mim conseguir interagir com você e saber quais assuntos que você gostaria de saber relacionados a finanças empresariais. Seja um terapeuta de sucesso. Perca o medo de falar de preço e aumente o lucro. Terapeuta merece e deve ganhar dinheiro sim com as suas técnicas. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!